Boa noite pessoal. Estamos com problemas técnicos. Não estava localizando aqui o Paulo. O Paulo não tem Instagram, ele está entrando pelo Instagram da Juliana e ele não está se localizando muito bem aqui para a gente começar a live, tá? Então isso faz parte, tá? Eu vou tentar agora reencaminhar o convite para o Paulo. Não sei por que não está indo. Paulo, vê se você consegue me enviar. Ou então a gente vai ter que criar uma outra conta, Paulo. Eu não estou conseguindo te localizar por aqui. Certo? Paulo, você consegue me enviar? Se não, pessoal, eu vou ter que ver uma outra conta para o Paulo entrar, porque o Paulo não tem Instagram, tá? Peço perdão a todos. Parei, pessoal. Bom, pessoal, tá difícil. Vamos ver se a gente consegue começar aqui, porque o Paulo precisa entrar na live para me conseguir convidar ele para entrar na live, tá? Paulo, você precisa entrar na bolinha, vai na casinha, vai estar lá nas bolinhas, lá em cima, ao vivo, no meu Instagram, tá? Vai estar lá, Michele Câmeres ao vivo. Você tem que entrar na bolinha, aí eu consigo te acessar por aqui, te enviar o convite. Não é uma chamada de vídeo que você precisa enviar, tá? Se não, pessoal... Paulo, você precisa entrar, senão não tem jeito. Senão eu vou desligar de novo, pessoal, e faço uma outra chamada. Entrou, agora sim! Você entrou agora! Agora sim, Paulo, finalmente! Opa! Jesus! O Paulo vai entrar agora. Vamos lá. Entrar ao vivo. Opa! Agora sim, meu amor! Bom, mas eu não uso Instagram há muito tempo. Eu apertei as coisas todas, não entrava. Agora estamos aí. Meu amor, o importante é que deu certo. Isso faz parte das melhores famílias e com os melhores amigos. E nos melhores. Deu certíssimo agora. Perfeito. Pessoal, a live de hoje é sobre o capítulo do Paulo Ceccarelli, intitulado Psicanálise, Cultura, Gênero e Clínica, que está no livro Psicanálise, Clínica e Cultura, organizado por mim, Marco Antônio Coutinho Jorge e Rosa Mariotto, publicado pela editora Agalma. Tá? Paulo, queria começar te apresentando. O Paulo, o currículo dele é grande, Paulo Beto Ceccarelli, é psicólogo psicanalista, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Paris 7, Universidade, Paris 7, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor e orientador de pesquisas de mestrado, de promoção de saúde e prevenção da violência, da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas, professor e orientador de pesquisa da pós-graduação, na Federal do Pará, membro do Programa Antártico Brasileiro, sócio fundador do Círculo Psicanalítico do Pará, sócio do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, membro da Société de Psychanalyse Freudienne, de Paris, diretor científico da Clínica Ampliada de Saúde Mental, coordenador do Instituto Mineiro de Psicanálise. Paulo, claro que eu já havia lido o teu texto, mas ao relê-lo hoje eu pude ser tomada por um baita encantamento. E eu queria te dizer que o teu artigo ele é simplesmente fantástico. Tá? Gente, eu começo primeiro com a epígrafe que o Paulo inicia o artigo dele, que diz assim: a teoria psicanalítica deve permanecer sempre aberta a reorganizações e reescritas que confrontem as certezas conceituais do analista à análise da transferência. E aí você começa dizendo algo importante, diz assim: a frase em epígrafe dá o tom da empreitada. Em suas origens, a psicanálise foi marcada por sua posição marginal em relação a outros discursos da época,
assim como pela sua aversão a toda qualquer forma de dogmatização, de estigmatização, enfim, de patologização. E depois você vai desdobrando isso no decorrer do texto, assim como você também fala o quanto, quer dizer, os assuntos se afetam, né, mutuamente. Queria discutir um pouco, porque o teu texto ele faz uma crítica importante, aqui eu queria retomar a live com o Gabriel Bienkowski, que foi na semana passada, onde ele diz assim, que a psicanálise na França é muito envelhecida. Ele traz um dado importante, o quanto, é uma frase que você traz no teu texto, para alguns psicanalistas, né, ficam tão presos a um certo dogmatismo, um certo enrijecimento da psicanálise, que se tornam incapazes de estarem à altura do seu tempo, retomando aqui Lacan. Queria discutir um pouco o que inspirou você na escrita desse artigo. Michel, muito obrigado a você pelo convite, a todos que estão aí me ouvindo. Eu acho que o que inspirou foi os contatos, né? A gente trabalha há muitos anos na psicanálise, o tempo que eu passei na França, a abertura que eu vi lá de certos, e que em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, a psicanálise não escapa disso, você vai ter pessoas que têm muito medo do novo, muito medo do que pode acontecer, então que preferem se aferrar a alguma coisa. Por exemplo, você pega o complexo, eu vou citar aqui um exemplo, que Elizabeth Roudinesco, quando ela foi chamada, ela até me mandou um texto, eu tenho o vídeo dela da Assembleia General da França, que seria o nosso Senado, né? No qual ela foi convidada com outras pessoas para falar sobre a questão da homoparentalidade, né? Crianças adotadas por casais homoparentais. E ela faz o seguinte comentário, né? Que quem foi contra, se fosse a igreja, a gente entende, a igreja pensa isso mesmo, né? Mas os mais radicais contra a adoção foram alguns analistas de orientação lacaniana, não estou dizendo que é Lacan, tá? Alguns analistas, você vai achar isso em Melanie Klein e todo mundo. Estou citando o que elas falou lá, isso não é um privilégio dos lacanianos, não. Que foi alguns analistas lacanianos que acham que tem que ter mãe e pai. Se não tiver homem e mulher, a criança vai ter problema. Ora, esse tipo de discurso que a gente ouve o tempo todo é que me motiva a pensar essas coisas, porque a família homoparentais sempre existiu, não era oficial como é agora, mas sempre existiram crianças que foram criadas por um homem sozinho, por mulher, num convento de freira, num mosteiro beneditino, e não existe patologia nisso, né? Como eu falo num texto antigo meu, nós somos todos filhos adotados. Se os nossos pais não nos adotam em termos de investimento libidinal, a vida a gente sabe o que pode acontecer, né? E eu acho muito triste que, como eu cito aqui em algumas passagens do texto, né, que a citação do Freud, que é uma das melhores que tem, né? A única coisa que interessa a psicanálise é seguir os caminhos pulsionais e as escolhas de objeto. Então, a psicanálise ela não pode se colocar como guardiã de uma ordem social suposta imutável. Você pode não concordar com isso, você pode pessoalmente achar que aquilo é um absurdo, isso não tem jeito. Nós temos os nossos valores, né? Mas o problema é na clínica. Você clinica também, claro, assim como eu, você deve ter ouvido vários casos que a pessoa chega lá e que o analista fala que tem que curar, porque a pessoa é gay, porque é transexual, é psicótica, é uma coisa assim que você não sabe de onde vem. Como que mistura os valores pessoais, né? No teu artigo, quando você retoma um pouquinho a história, né, na parte breves reflexões sobre o gênero. Sim. Está na página 202. Isso. Sim, então, algo muito importante, você vai retomar que o conceito de gênero foi desenvolvido na primeira metade do século XX por médicos que acolhiam recém-nascidos com uma formação na genitália externa, né? E aí você vai falar que essas crianças essencialmente chamadas de hermafroditas, né, e depois intersexuais, deveriam ser corrigidas cirurgicamente, ou para homem ou para mulher. Depois, queria que você retomasse um pouco essa história, e depois você vai para o John Money, para o Stoller, e você chega na Butler.
Queria retomar um pouquinho essas discussões, porque não é um campo unânime dentro da própria psicanálise. Eu sei disso, eu sei que é um campo complicado. Eu acho que até nos dias atuais, né, o teu texto ele é fundamental, né, porque a gente vê um movimento hoje, né, de alguma maneira, de um certo retrocesso, claro, em várias áreas da sociedade. Como você é a palavra, Paulo? Eu acho que isso é que acontece mesmo, mas essas áreas de retrocesso não são da psicanálise, né? Tem uma passagem de uma carta, que até isso vai sair num texto que eu estou escrevendo agora, que eu vou apresentar aí na jornada do contemporâneo, né? Dia 20 eu estou aí em Poa, Porto Alegre. E que é um texto, eu começo com uma epígrafe, com uma citação de uma carta do Freud para o Putin, não o Putin atual, que ele correspondia lá nos Estados Unidos. E ele diz que qualquer forma de moral para ele é completamente contra a sexualidade, né? Que ele sustenta uma sexualidade muito mais livre. Então, acho que essas posições que você está trazendo, dentro e fora da psicanálise, né, são posições reacionárias que, se nós formos ver ao longo da história, a história é feita de idas e vindas. Então tem posições reacionárias que acham que se você é do sexo feminino, você tem que ter o gênero masculino, e sempre teve. Eu cito aqui no texto, você se lembra desse pedaço, né? Parafraseando Freud, não é parafraseando, quando Freud diz, né, o dano que traz à sociedade achar que a sexualidade só aparece na adolescência, isso é os 3 ensaios, né? Bem no começo, primeira linha. Só aparece na adolescência, um sexo pelo outro, a biologia está errada. Ele fala isso causa muito dano. Então, eu retomo que esse mesmo dano está sendo causado, inclusive, pela uma certa queda da psicanálise, como a Rudinesco fala, né, está sendo causada por a mesma insistência que havia naquela época de não aceitar o novo. Agora é questão de gênero. Que vai ter gente... Uma questão incrível do Freud. Pois é, isso, ele começa os 3 ensaios com isso, né? Agora, que vai ter analista contra, tem, né? Você vai ter tudo, você vai ter toda a área que vai ter. Mas, para mim, do meu ponto de vista, né, isso não é a filosofia de Freud. É um uso da psicanálise com poder ideológico, né? Você sabe muito bem, você conhece a história da psicanálise, quando o regime nazista subiu, a psicanálise continuou lá na Alemanha nazista, mas com outro uso, né? Mas continuou, ela não foi execrada. Quem pensava como Freud foi embora, mas os outros continuaram lá usando a psicanálise para corrigir as pessoas, né? Isso sempre existiu. Então acha quem achar. O que eu vejo que você deve na sua clínica também é que você recebe, por exemplo, homens trans, né, que eram mulheres, homem de vagina, mulher. E por que isso está mudando? Começa lá com o Johnny, que tem uma história complicada com ele, se for o caso eu posso voltar, e chega na Butler. Porque o que conduz o ser humano é a linguagem. O que ocorre são mudanças discursivas, como eu tenho um texto sobre transexualidade e mudança discursiva, né? Então, se fosse ninguém vai ficar discutindo aqui, em qualquer live, né? Por que aquele homem não engravida? Homem pode engravidar? Isso não há o que discutir isso. Isso é uma coisa que a gente pode dizer, entre aspas, natural. Claro que a medicina pode chegar num ponto que o homem vai engravidar, mas por enquanto não é o caso, né? Não tem um casal que casa e fala, quem vai ficar grávido? Você ou eu? Não tem isso, né? Um homem ou uma mulher. Sim, mas eu acho que toca um ponto importante, Paulo, porque veja, cabe ao analista escutar que se passa. Exatamente. E não querer legislar ou ordenar. Exato, exatamente. Poder, né, em torno disso. E as mudanças discursivas estão aí, Michel. Desde que o mundo é mundo, o que muda são os discursos. Por que essa transexualidade, que quando eu fiz o meu doutorado era considerado psicose, deixou de ser? Né? Não é porque o povo ficou bonzinho, não, porque houve uma luta política
né, uma luta de direitos que modificou essa leitura. Agora, tem gente que continua achando. Mas qual o papel da psicanálise? Que eu cito a Joyce, já falei dela aqui, sabe tanto que eu gosto dela, né? A Joyce fala que o único valor da psicanálise é garantir a sobrevivência psíquica. Você tem que ouvir aquela pessoa e ver a história dela e não falar que ela está errada, porque ela está de um jeito assim que moralmente, socialmente ela deveria ser. Olha, Paulo, né, tomando aí a temática e o escopo do nosso livro, né, que vai fazer uma discussão sobre psicanálise clínica e cultura, é claro que os lugares possíveis a serem ocupados por um sujeito têm a ver com as mudanças discursivas de uma época. Né? Exato. Alguns lugares que são ocupados hoje seriam impensáveis numa outra época. Vou retomar aqui, por exemplo, Virginia Woolf, né, Madame Bovary, que foram, né, personagens, mulheres, ou, né, tantas outras, que se mataram por não se sentirem um lugar no campo do discurso, certo? Como se não pudesse existir da maneira como é. Queria discutir um pouco, no capítulo, na página 200, sobre a cultura e o trabalho de cultura, que eu achei também fundamental. Você traz algo importante ali, né? Que é a dificuldade do sujeito em lidar com a diferença, e me parece que esse é um ponto fundamental de resistência, né, ao novo, né, porque o novo necessariamente vai colocar uma interrogação sobre os sujeitos, sobre ele mesmo. E sobre os valores. Isso, mas e aí você vai falar um pouco da questão da agressividade nas relações. Queria discutir um pouco sobre isso. Como é que você lê isso hoje, né? E que coisas são importantes nessa temática a ser tratada hoje? Olha, essa questão da agressividade foi objeto de um texto meu que está no meu site, que se chama Agressividade, Trabalho de Cultura e Violência. Nesse texto eu defendo, depois de eu trabalhar, porque o mestrado que eu oriento aqui em BH é ali a questão de violência contra a mulher, né? E é muito curioso, Michel, porque o termo agressividade está no dicionário de psicanálise, violência não está. É curioso isso, né? Então, como que eu penso isso? Né? O que é o trabalho de cultura? Kulturarbeit, né? Não é trabalho de ganhar dinheiro, não é isso, né? É essa transformação que dá origem à sublimação. Né? Então, existe um trabalho, tem vários textos, o texto, repetir, recordar e elaborar. Você pegar em alemão é Durcharbeiten, trabalhar através. Então tem vários textos, vários termos freudianos que a palavra Arbeit, trabalho, aparece, né? E que não foram traduzidos por trabalho. Então o trabalho psíquico é essa modificação, da maioria das vezes via sublimação, que você faz alguma coisa com isso. O Freud fala disso o tempo todo, sobretudo no texto Reflexões para o Tempo de Guerra e Morte, porém ele fala... aqui e traz uma frase, né, o quanto esse texto é atual, né? Pois é. O que o Freud, de uma atualidade desconcertante, né? O que foi escrito ontem o texto, né? O que é interessante nisso, né, é que o Freud, apesar disso tudo, ele fica desiludido nesse texto, que são as nações as mais avançadas, as mais iluminadas, capazes das modas barbáries, é que ele fala aquele que ele vai chamar do primitivo do homem. Por mais que você tenha educação, esteja o que for, nós todos somos capazes, se a ocasião se nos apresentar, e se a gente se sentir não sei como, a gente é capaz de barbaridades, né? O nosso lado pulsional, essa alteridade interna, qualquer ser humano é capaz de fazer coisas, mesmo coisa mais simples, que você faz hoje, mas você se lamenta. Agora, a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer. Então, o trabalho de cultura, ele funciona exatamente para dar um certo contorno nessa agressividade. Porém, e aí é que esse meu texto, eu defendo que a violência é o retorno da agressividade no estado de cultura. Você não fala de violência de bicho, você não fala da violência do cachorro, você fala que ele foi agressivo, o leão que comeu o filhotinho da zebra, mas ele não foi violento. Né? A violência é
típico do humano, um resultado do estado de cultura, que quando você transforma o outro em objeto, ou seja, o estado de cultura se desfaz, você é capaz das maiores violências. Então, a violência é o retorno no estado de cultura da agressividade. E aí cabe falar de violência. O Lacan, no Agressividade em Psicanálise, Que eu cito aí. Da agressividade como algo constituinte do eu. A agressividade, mas não a violência. Isso, mas calma, deixa eu fazer a pergunta, vamos lá. A gente poderia tomar, nesse sentido, a violência como uma agressividade que não é reconhecida? Porque, veja, a diferença entre a agressividade e a violência, me parece que a violência consiste no uso da força. Mas por que a gente só fala de violência no ser humano? Você não fala de violência no animal. Você fala, né? O Big Bang foi uma violência do universo, mas é a força de expressão, a violência da natureza. A violência tem que ter um estado que você desqualifica o outro. A guerra, lá no texto do Freud, né? Porque a guerra, Warum Krieg, ele vai dizer muito claro, né? O estado aonde o primitivo do homem volta com força total é a guerra, porque você faz do outro gato e sapato. Você tortura, você faz experiência para saber quem aguenta mais a dor, você amarra as pessoas. Isso é só em guerra, isso é violência, é o retorno na cultura da agressividade, que foi recalcada para que a cultura exista. Perfeito. Agora, Paulo, como é que a gente poderia pensar as condições de possibilidade, agora pensando bem nos dias atuais, que fazem com... Porque, veja, a barbárie também, ela só se torna possível quando, de alguma maneira, autorizada. Exato. Sim, né? Autorizada, tanto que Freud vai criar um mito da ordem primitiva para poder falar dessa passagem da natureza à cultura. Tem tabu, certo? Como pensar, né, aí dentro, né, Auschwitz, né, o nazismo e todas essas modalidades de barbárie que historicamente a gente viveu, e mais, né, o que você acha que aconteceu aí nos últimos tempos? Né, porque, veja, né, quando eu falo no campo político, no campo da cultura, não estou falando de política partidária, a gente está falando da posição do sujeito cidadão na polis. Né? E mais, quando Freud vai falar do pacto civilizatório, ele vai falar de um pacto que não está nunca garantido. Jamais. Que depende da manutenção, ou seja, da implicação de cada sujeito, né, na polis. Eu queria discutir um pouco sobre isso, assim, porque, de alguma maneira, né, o que a gente vê hoje, né, é um ataque, né, um certo encerramento do sujeito na família. Né? E aí eu estou retomando aqui o livro da Rodine Lescaut, Família em Desordem, né? Uma certa... Estou retomando o Sennett também, no Declínio do Homem Público, que é um livro antigo, tu deve lembrar, né? O Christopher Lasch, né? Então, de alguma maneira, a família é colocada como um certo refúgio para o sujeito, né? E o social sendo colocado como um espaço hostil. Queria escutar um pouco sobre isso. Por exemplo, já que você tocou na questão que é o ponto do teu texto, né, dos homossexuais, dos transexuais, aí você fala, inclusive, nos encontros internéticos, o quanto é possível, as fantasias, né, que ele vira homem e mulher e sabe-se lá Deus o que vai acontecer depois. Né, mas queria escutar um pouco isso, assim, né, porque o discurso, geralmente, dos pais, por exemplo, né, tem filhos que né, são homossexuais, ou os pais descobrem a homossexualidade do filho, ou a transexualidade do filho, qual o discurso é o medo. O medo. O pai, mas essa questão das identidades, vamos dizer assim, marginais, né, qualquer coisa, ela ameaça diretamente, eu acredito, a questão do narcisismo, né, o narcisismo das pequenas diferenças que o Freud fala tanto. Né? Quer dizer, quando tem alguém... O
que você faz? Assim, nós somos todos aqui unidos, né, com seja o que for, time de futebol, com a religião. Paulo, retoma um pouquinho como é que a formulação do Freud sobre o narcisismo das pequenas diferenças, porque às vezes tem pessoas de outras áreas que estão assistindo a live. Pois é, o narcisismo das pequenas diferenças é isso. Por exemplo, nós somos todos de um time de futebol, né? Agora, o outro que é de outro time, ele é a diferença mínima, né? Mas ele está nesse time aí e ele serve exatamente devido à ambivalência de qualquer sentimento. Entre nós tem amor. O que eu faço com a agressividade? Eu projeto no outro, né? Então eu destruo o outro com a minha agressividade, para a gente manter a união aqui. E isso vai chegando a um ponto, tem a questão da pulsão, tem o regime capitalista, o que a gente quiser por isso aí, né, que se torna muito difícil você aguentar a diferença, né? Naquela guerra dos anos 90, eu estava na Europa, né, da Bósnia, né, não era inimigos, não. Essa guerra que nós estamos atravessando aí, aquele povo ali não tem motivo, né? Aquela guerra da Bósnia você matava vizinho porque pensava diferente. Na África, né, as etnias. Então tem algo aí que se repete ao longo do mundo. Então tem uma coisa que eu falo aqui no texto, Michel, que eu acho que dá para a gente seguir esse caminho. Nesse texto eu falo en passant, mas tem um texto que eu desenvolvo melhor, está até citado aí, né? É que a psicanálise, ela trabalha com duas dimensões, isso é a minha visão, né, claro, com duas dimensões da realidade no sentido quântico da palavra. Tem uma realidade que não muda, que é o processo primário, né? O pulsional, isso aí desde que o homem é homem. Nós continuamos, desde os gregos antigos, temos medo de perda, temos medo de luto, temos medo do novo. As religiões hoje, como sempre foi ao longo da história civil, sempre de acolhimento para o desamparo. Então tem algo que não muda. Isso é o processo primário pulsional. Agora, o processo secundário, ele é extremamente ligado à cultura e ao momento histórico. Então, o processo secundário, ele se veste com a roupagem de nossa época, mas ele está dando forma ao processo primário. Por isso é que a agressividade sempre existiu, violência sempre existiu, abuso sexual... Mas a agressividade também não é só constituinte do sujeito, mas da própria cultura. Exatamente, tudo. Você se lembra que o Freud, lá naquele texto Moral Sexual, ele começa a dizer, né, que a nossa cultura sustenta, e eu acho muito interessante esse texto, bom ter lembrado dele, que ele fala, a cultura se sustenta, e ele não usa a palavra recalque, eu me dei o trabalho de ler em alemão, a cultura se sustenta sobre a repressão da agressividade. Repressão, não recalque. Tá lá, eu fui ler em alemão. Então, só para terminar esse raciocínio, a minha hipótese que eu tenho trabalhado é que, assim como a neurose é o retorno do recalcado, a perversão é o retorno do reprimido. Porque esse texto do Freud, ele usa a palavra repressão do começo ao fim do texto, para falar das perversões. Paulo, alguém colocou uma questão importante aqui sobre a polarização que aconteceu no Brasil. Está acontecendo no Brasil. É terrível, né? É terrível. E eu queria discutir um pouco no seguinte sentido. Quando você fala na repressão, algo importante, eu queria retomar um pouco uma cena que foi estarrecedora na época do Lula, que ele foi preso, em que se lançaram balões, bonecos de Lula, e crianças pegaram facas e assassinaram o boneco. E a partir dali, coisas do tipo, né, enunciadas da boca de um presidente, ou de, na ocasião, um deputado, só não estupro porque é feia. Né, coisas desse tipo passam a ser autorizadas no campo do discurso. E eu queria trazer dados reais, que a violência contra a mulher, é o que você está pesquisando, aumentou quase 100%. Quase 100%, a partir do governo Bolsonaro. Claro, a psicologia de grupo é a psicologia individual. Isso.
Isso, e mais, né? E tem algo importante aí também, que a intolerância diante do outro, diante da diferença, quer dizer, ou seja, os índices de violências sociais, eles aumentaram exponencialmente. Eu queria discutir um pouco sobre isso, e mais, assim, o que tu acha que teu texto contribui para a reflexão sobre essa questão, né, que afeta a todos? Porque, na verdade, quando a gente está falando da questão de gênero, não é dos homossexuais. A gente está falando de uma geração de adolescentes que se desempenham, de uma geração de adolescentes que estão se cortando, de uma geração de adolescentes que dizem, cara, meu pai é bolsonarista, isso é um lixo para mim. De uma geração de adolescentes que estão decepcionados, porque de alguma maneira o Édipo, ele faz uma promessa edípica: quando eu crescer, eu vou poder, né, de alguma maneira, desfrutar de uma promessa que me foi feita. Quando você crescer, você poderá ter acesso. E o que esses adolescentes têm sido confrontado? Né? Uma certa decepção completa ao laço, em relação à posição dos adultos, e isso também os lança em guetos no mundo cibernético, porque de alguma maneira eles também se poupam, né, dessa injunção social. Por exemplo, né, eu tenho 14 anos, quero pintar o cabelo de rosa, eu quero botar cílio postiço, sendo um menino, né, sai do quarto, não que isso um dia não tenha sido diferente, mas me parece, né, que hoje, né, a cultura e a lógica do laço foi permitindo esses adolescentes chegarem até aí. Mas quando vem uma lógica discursiva como essa, que é da década de, sei lá quando, do século passado, talvez, né, é quase como, né, o sujeito está numa lógica social que permite a ele, por exemplo, ser menino e usar vestido, né, mas tem um pai que está funcionando no século XVIII. Discutir um pouco sobre isso, pensando aqui, alguém trouxe, é preocupante o que tem acontecido com as famílias, eu diria, com os jovens também. Olha, eu acho que o maior exemplo disso que você acabou de falar, Michel, eu não te supo ser feia, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi exatamente esse episódio que houve no Rio, né? Do anestesista com a mulher, né? Que fez sexo oral. Aquele anestesista que a mulher estava anestesiada, ele punha lá o pênis na boca dela, né? Isso só é possível uma coisa dessa, não é que outro país não vai ter, quando você tem um discurso social que corrobora para isso. Quando você tem um discurso social que põe a mulher no lugar que põe, o cara se sente mais à vontade para fazer aquele absurdo, né? E aquilo ele faz, né? Então eu acho que, lembrando que psicologia de grupo é a psicologia das massas, né? Eu acho que é muito interessante quando o social, eu estou lembrando aqui daquele texto maravilhoso do mineiro que foi morar no Rio há muito tempo, já morreu, né? O Hélio Pellegrino, o Pacto Edípico. Claro! Pacto edípico e pacto social. O que é aquilo, né? É que quando você perde o pacto edípico, né, não é que perde, que vai fazer tudo, mas é esse pacto que você está falando dele, né, é que garante o pacto social. A gente está sem pacto social. Depende do lugar que você está, você tem mais vantagem, você não é preso, uma série de coisas, mas você não pode contar com o social mais como um lugar, né, que o Freud fala lá, que o social é que segura a cultura, e isso está acabando, né? Agora, é um movimento histórico, né? Sempre foi assim. Eu acho que aí tem duas coisas importantes, né? Porque, veja, tanto Freud quanto Lacan vão colocar o Édipo como operador fundamental de passagem da natureza à cultura. Ambos vão fazer isso. Lacan, obviamente, retomando aí o estruturalismo e o conceito de função simbólica, e falando da função simbólica como essa que vai delimitar a diferença de lugares dentro de uma família. Veja, algo importante. O que a gente tem visto nas famílias? De alguma maneira, famílias funcionando quase como uma fratria, como os lugares não delimitados. Exatamente. Certo? De outro, o que também, porque eu tô lembrando uma passagem de um livro chamado Crise da Adolescência, que um colega francês
diz assim, a partir da modernidade, né, a cultura passa a ser mediatizada pela fantasmática parental. E aí que eu vou retomar o Leclerc, no livro Mata-se uma Criança, em que ele vai dizer... Uma referência dele livro, né? Uma referência, que ele vai dizer assim, qual é o lugar que a criança é colocada hoje? Que ela vai gozar do que eu não gozei, ela vai ser quem eu não fui. Ponto. Ou seja, vai ficar fora da castração. Então, nesse sentido, me parece um tanto paradoxo, eu vou te colocar uma pergunta que ela é paradoxal. Olha que curioso. De um lado, uma família que não interdita os filhos. Um exemplo disso são as camas compartilhadas, os filhos que não são interditados e por aí vai. Vídeo aí, quem trabalha em escola e o que a gente vê na clínica, problemas educativos, crianças de 4 anos espancando os pais. Mas, do outro lado, uma demanda social de pedido de pai. Vou relembrar, na época do impeachment da Dilma, adolescentes indo para a rua, pedindo intervenção militar. E, de alguma maneira, isso que acontece no governo Bolsonaro é também uma demanda. Chama o pai na hora de volta, quer dizer, quase como todo mundo a gente é tudo criança incapaz da gente se fazer conta da cultura, chama o papai para dizer como é que o negócio tem que funcionar. Eu queria escutar um pouco sobre isso, Paulo. Acho que é uma questão super complexa. Não, ela é complexa, mas eu vou por um outro lado. Você falou que a questão é paradoxal, eu vou tentar responder de um lado até que parece meio doido, né? O problema é o seguinte... Mas a gente né, Paulo? Ainda bem, é o que nos salva, né? Se a gente for ler história, ao longo da história, né? Ao longo da história, não é agora não, né? A gente não sabe como foi a Idade Média porque eu não estava lá. Ao longo da história, sempre houve esse tipo de coisa, Michel. O pai rico queria que o filho tivesse tudo, tivesse um cavalo árabe, tivesse tudo. Hoje o pai rico dá uma Ferrari. Então, eu fico pensando que tem algo que é muito complicado, né? A gente usar, por exemplo, a teoria psicanalítica hoje para ler algo que aconteceu em 1500, porque lá não tinha psicanálise. A teoria psicanalítica é uma leitura do real, mas não é a única e nem é a verdade em si. Ela traz coisas importantes que nos ajudam a pensar, né? Mas ao longo da história, sempre houve violência, sempre um povo dominou o outro. Olha a China, o que foi e continua até hoje. Olha o que fizeram com os índios no Brasil. Não, mas peraí, Paulo... Não, mas peraí, mas aí tu tá tocando algo preciosíssimo. Porque, veja, poder ler os movimentos da história é importantíssimo para poder ter esse fio do que foi acontecendo em cada época. E eu não estou falando da psicanálise, eu estou falando da história mesmo. É da história. Porque a Nari vai falar que na medida que a gente perde esse fio, a gente começa a achar que é tudo muito novo o que está acontecendo hoje. Claro, porque a gente só vive agora, a gente vive no máximo uns 60 anos produtivos, então o mundo está um horror. Não está um horror, não, sempre foi assim. Como eu estou vivendo agora, tem muito mais gente, evidentemente, a internet está aí, então tem muita mudança que não tinha, né? Mas eu não consigo, Michel, isso pode ser uma dificuldade minha, tá? Pode ser, não é, eu não consigo ver novo em termos do pulsional. É novo em termos de coisa, né? Mas a pulsão quer satisfazer. Claro que hoje, né, você vai e fala, eu tenho um texto sobre isso também, me fala assim, a juventude está viciada na internet. Tem alguns que são viciados na internet. Mas a internet é um suporte atual. Antigamente, o que era? Você lembra daquele do pen friend, amigo de caneta, né? Tinha gente que tinha o vício em ler, não saía de casa. Ficava o dia inteiro lendo. Então, é uma dinâmica psíquica que usa os meios atuais. Hoje você tem internet, graças à internet. Lembra do Giddens, o Anthony Giddens, no livro dele, quando lançaram o Teletubbies nos Estados Unidos. Ele traz uma passagem no livro dele, estarrecido, que quem ficava assistindo Teletubbies eram jovens nas universidades americanas. Sempre foi, né? Esse negócio é muito engraçado, porque muda, como eu estou dizendo, o processo secundário, que é o do mundo. Mas o primário,
nós continuamos, é aquilo que o Freud fala nesse texto, né? A gente não aprende, a vida do ser humano é um eterno recomeçar. Sofremos por abandonos, as músicas do Roberto Carlos, um toque que você quase chora, dependendo do estado de espírito, você sofre com medo do outro deixar, isso é a nossa herança filogenética da espécie, que o Freud trabalha muito bem naquele texto dele, Neurose de Transferência, né? Tem algo aí da espécie humana. O Freud insiste o tempo todo, inclusive no Moisés e o Monoteísmo, que é um dos últimos textos dele, né, que nós somos bicho. E como tal, nós temos uma herança da espécie. Por isso é que o luto sempre vai estar presente, não é agora, não. Ninguém aprende. Não, e mais, ele é necessário, né, Paulo? É claro, é. Ele é necessário. Porque a gente não tem um objeto fixo para a pulsão, né? Não tem. A pulsão tá, o instinto sim, a pulsão não, né? Ela está aí. A gente continua sofrendo com as mesmas. Não há evolução psíquica, diz o Freud. Você não aprende, a gente não passa para os filhos da gente, não faz isso não, você vai sofrer. Sofre, tem que passar, não há aprendizado, né? O Freud fala, olha, o jacaré, que é um dos bichos mais antigos, que tem não sei quantos, 50 milhões de anos, né? O jacarezinho de lá é igual ao de hoje, porque é extinto. Nós não. Nós temos as séries complementares. De que é feita as séries complementares do Freud? Hereditariedade, constituição e trauma que acontece na vida. Agora, nós todos temos. Não tem como não ter. Então nós não vamos passar por cima disso. Temos os nossos medos. Você lembra aquela passagem do Freud que eu gosto muito, não sei onde está. Eu cito até em texto, né? Que a gente acha que a gente cresce e renuncia ao brinquedo. Quem entende a mente humana entende que a gente só muda de brinquedo, mas não renuncia, não. Continua uma criança narcísica. O meu texto do livro, eu começo com uma epígrafe do Freud, que diz assim, ao crescer, que é o título, é o meu primeiro texto, né? Exatamente. Como autoridade social. Ao crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso do seu desenvolvimento. Na verdade, agora vem a frase importante, todo o progresso da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações. Pois é, ué. Escutar um pouco sobre como é que você pensa essa questão hoje, Paulo, e mais, o que você acha que teu texto ajuda a repensar essa lógica que você critica inicialmente? Né? Olha, eu acho, é mais uma reflexão mesmo, acho que o texto pode levar a pensar por aí, que não adianta querer que o filho seja sua majestade o bebê, porque ele não pode ser poupado, né? Poupado assim, tem coisa que tem que ser poupado mesmo, a gente poupa os filhos da gente. Agora, outras não tem jeito, tem que passar por aí. E o que a gente vê é que quando você vê a questão, o livro do Caligari sobre a adolescência, né? O Freud usa a palavra puberdade, né? A adolescência é uma coisa da nossa cultura, outras culturas não têm adolescência. Isso é esse período aí, né? É um poupar do filho que, na realidade, mostra uma dificuldade dos pais em seguirem para frente. Agora, isso é acontecer, não sei onde isso vai chegar, né? É o que a gente tem, percebe na clínica isso. Mas não te parece que o apagamento da diferença geracional, ele também contribui para o apagamento da diferença no laço social? Olha, de certa forma, dá um exemplo clínico, tá? O texto da Maristela Leivas, no outro livro que eu organizei, eu já falei disso numa live, a filha adolescente ia para balada, a mãe jovem e bonita ia para balada junto, né? E chega um determinado momento, né, que essa mãe começa a ficar com os amigos dela, com os meninos que ela se interessava, até que o namoradinho dela se interessa pela mãe, ela enche uma panela cheia de óleo, esquenta e joga no rosto da mãe. Eita! Simples assim. Ou seja, né, então nesse sentido, quer dizer, de alguma maneira os adolescentes também tem se virado nos 30 para tentar fazer uma interdição que os pais não têm feito. Um exemplo disso, Paulo Secarelli, a gurizada está se cortando à torta e direito. Mas eu acho uma coisa, Michel, esses casos, tipo esse que você citou que existe, os casos que a gente recebe no consultório, não é nem 1% da população jovem.
Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com... eu estava no Rio recentemente, antes da pandemia, né, num congresso, e os jovens a gente recebe em consultório. Você vê Enem, essas coisas aí, as filas para entrar na escola e continuar estudando, são milhões. Agora, os que a gente recebe são, vamos dizer, entre aspas, os problemáticos, que sempre existiram, só que eles não tinham terapia. Tá, mas Paulo, vamos lá. Vou te relembrar o fenômeno Werther, que aconteceu na França, a partir da publicação do romance, que provocou uma onda de suicídios em série. Claro. Certo? Tem algo aí importante, quer dizer, eu acho que dizer os problemáticos, não me parece que é isso. Quando a gente fala de laço, peraí, Paulo, não tem problemático ou não, porque senão a gente está entrando na lógica de julgamento. Não, o que eu estou dizendo, o que eu estou chamando de problemática é que nos procuram na clínica. Não. Tá, mas Paulo, me parece que estamos, na medida que estamos todos submetidos a uma mesma lógica discursiva e uma mesma modalidade de laço social, todos nós compartilhamos das mesmas problemáticas. Não é algo exclusivo de mundo. Mas pulsionalmente é muito diferente. Véio. Tem gente que não aguenta por causa das séries complementares. Tem gente que não suporta, isso outros suportam. Nem todo jovem suicida. Claro, Paulo, claro que os recursos de cada um para lidar com o que se passa no laço é muito singular. Claro. Pois é isso. Então é muito difícil, eu acho, a gente... Por isso que eu acho que texto de psicanálise ou de outra linha da psicologia, né, ele tem que tratar, assim entendo eu, né, que eu tentei fazer aqui, é do pulsional e das derivas do pulsional. Porque você querer pôr atualidade num texto, por isso é que o texto do Freud é atual. Você lê o texto do Freud, igual esse que eu citei aí, parece que foi escrito ontem. Mal-estar foi escrito ontem, porque o Freud, ele tangencia a cultura como que aquela manifestação pulsional está acontecendo naquela época. Mas o que interessa é a cultura. Então tá, última pergunta. Fontes do mal-estar hoje e destinos da pulsão hoje. E mais, terceira pergunta, vou fazer 3, assim, uma falada só, porque eu te amo, né, Paulo? E mais, de que maneira você acha que o teu texto também ajuda a dar contorno para essa série de questões que você traz ali, de alguma maneira, porque você traz muitos dados e é muito bonito quanto você traz citações lindíssimas do Freud, passagens bonitas de textos que são importantes, né? Bora lá. Eu acho que... Destino da pulsão e Ceccarelli na roda, vai. eu acho que o destino da pulsão é o caminho social que a pulsão tem tomado desde sempre, né? Tem o pulsional e tem a representação da pulsão, isso é que é recalcado, né? Isso aí está aí, então o destino da pulsão vai passar pelo que a cultura tem a oferecer ou reprimir, recalcar, não sei, né? O destino vai passar por aí. É o destino atual da pulsão. O mal-estar sempre existiu, né? Quando o Freud vai dizer que a cultura é contra, né, a satisfação pulsional em si, porque ela interdita exatamente o objeto que eu mais quero, né? Então o mal-estar é inerente à cultura. Né? Não tem como, não tem uma cultura sem mal-estar. Ela pode ter mais ou menos mal-estar, como se você oferece, que se você tiver isso, você vai ser feliz. Aí ela aumenta o mal-estar e o capitalismo te agradece, porque você vai trabalhar muito mais para tentar solucionar o mal-estar. Mas não tem cultura sem mal-estar. É inerente à cultura. Né? É como aquilo que o Hegel fala, né? É como a pomba que reclama do vento. Sem vento ela não voa. Então não tem como ela voar se não tiver vento. Se o vento for muito forte, ela tem que esperar, né? Porque ela não consegue voar. Mas não tem como você sair disso, né? Não tem como a pomba falar, esse vento não tem jeito, ela precisa do vento para voar. Né? Então eu acho que o mal-estar passa por aí. O mal-estar é uma coisa que a gente tem que ter, e o que eu acho que a gente pode, talvez eu tenha, não sei se esse texto... Sim, mas é bonito que você está falando que o mal-estar é necessário. Né? Ele é inerente, não tem jeito. Mas inerente, mas a questão é o que se faz com ele, né?
Paulo? Exatamente, né? A cultura, ela aparece sobre está lá no texto o moral sexual, né? Sobre a repressão, insisto no termo repressão, da agressividade e do egoísmo, né? Se eu ficar preso no egoísmo, como diz o Freud no texto do narcisismo, né? Um egoísmo muito forte protege, mas uma hora você tem que amar, porque se você não amar, você adoece. Você tem que fazer ligações de objeto, né? Então, eu acho que o que o Freud fala, que eu gosto muito nesse texto, Reflexões, é que o que pode fazer, né, é a gente saber, a gente ler, né, procurar ler, a psicanálise eu acho que nisso é melhor que tem, das nossas próprias moções funcionais destrutivas. Quando você tem acesso a elas, você não fica bonzinho, mas você muda a sua posição na vida. Você é capaz de parar de censurar o outro, porque você tem a mesma coisa. Né? Claro, e mais, né, você passa também a fazer algo com isso. Né? Claro, exatamente. Porque né? na medida que você padece da mesma questão, você também passa a dar um outro destino a ela. Exatamente. É o destino que você pode dar ao desamparo. Claro, claro. E o teu texto, Paulo, me fala um pouquinho. O que ficou para ti do texto, do livro, enfim, o seu... O livro eu comecei a ler, não li o seu texto, não li o da Coltai, porque estou no final aqui de coisa, não tive férias, né? Mas eu acho que foi muito bom escrever esse texto, né? O texto, o livro, a proposta do livro, o texto... A gente escreve, né, o resto, né? Aquilo que você não dá conta, que te incomoda, vai e escreve, né? O que eu tento escrever. Esse texto me trouxe muitas reflexões, né? Essa coisa da psicanálise, eu vejo isso, acho assim uma pena como certas analistas funcionam numa lógica de como um curso que eu estou fazendo, que aliás já acabou, né? Sobre aquele o contemporâneo e o outro curso também aí de Londrina, né? Aquele instituto de formação, chamado As Perversões, né, da Psiquiatria à Psicanálise. Né? É impressionante como que existe psicanalistas que tratam as perversões dentro da lógica da psiquiatria, como se a psicanálise não tivesse trazido nada de bom. Então, repetem exatamente, entra na tua psicanálise, mas no minuto passa para a coisa normativa, de valor, de juízo da psiquiatria. Isso é uma pena, mas aí né? eu teria uma pergunta para te fazer. Até que ponto isso também não tem a ver com as análises desses analistas? Nem falo isso aí. Porque nesse sentido, né, me parece que justamente essa possibilidade, aí quando alguém me pergunta, Michele, eu queria começar uma formação em psicanálise. Por onde começa uma formação? Pela análise pessoal. Não tem dúvida. Não há outro caminho, né? Agora é interessante, né? Porque de alguma maneira o modo como o sujeito se coloca na teoria, Paulo, tem a ver com a sua própria análise. Tem a ver com a vida dele, né? Não, e mais, né? De ele poder se autorizar a fazer um furo numa certa lógica que está colocada e se autorizar a se colocar como sujeito. Percebe? É isso mesmo. Então tá, Paulo. Então tá aí pulado. Muito Vamos obrigado. A gente passou um tanto do horário, né? Por conta do... Mas foi bom, né? Foi muito bom, te agradeço imensamente. O teu texto é genial, muito bom mesmo. Muito obrigado. Pessoal, tá aqui de novo mais uma live do livro Psicanálise Clínica e Cultura. Um texto fantástico do Paulo Secarelli, intitulado Psicanálise, Cultura, Gênero e Clínica. Li a citação inicial. Né? A live inicialmente estava eu explicando ali para o Paulo como é que entrava no Instagram. Mas deu tudo certo. Gente, Paulo, te amo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. E vamos ver se a gente organiza o lançamento aí. Estou vendo vários coraçãozinhos aqui no meu nome. Muito obrigado. Eu não sei quem colocou, porque não dá para a gente ver, né? Mas muito obrigado. Tá bom, gente. Bom, obrigado a todos pela presença. Beijo. Mais. E até
quinta que vem com mais uma live do livro. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.